A comunidade da Missão Integral apresenta. Eu quero informar você nessa noite algo que talvez Satanás não quer que você saiba. Escute bem o que eu vou lhe dizer nessa noite. O diabo, ele continua servindo a Deus. Escuta bem? Fala para a pessoa do seu lado. O diabo continua servindo a Deus. Meus queridos, eu posso afirmar que o diabo é tão servo de Deus em sua rebelião quanto era nos dias que ele estava lá no céu, na sua doçura. O diabo continua sendo o diabo de Deus, nunca deixou de ser. Porque quem o fez foi Deus, e quem manda nele é Deus, e ele é de Deus também. Satanás, ele tem vários papéis a desempenhar, dependendo dos conselhos e propósitos de Deus. O diabo não vai fazer nada além daquilo que Deus permitiu. Você está entendendo? Nada. Ele é como um leão enorme, gigantesco, que bota medo, amarrado numa corrente, mas ele está desdentado. E na outra ponta da corrente, quem o segura é Jeová. E ele vai até onde Deus quer que ele vá. E quando Deus não quer mais que ele vá, Deus puxa. Você entendeu isso? Amém. Meus queridos, ele tem por obrigação o serviço de cumprir a vontade de Deus no mundo. Sabia disso? Ele tem que cumprir os propósitos de Deus. Ele tem por obrigação fazer isso. Ele deve fazer o que o Todo-Poderoso disser. Nós devemos lembrar que ele tem poderes terríveis. É verdade. Mas saber que esses poderes só podem ser exercidos sob a direção e agrado de Deus. Isso nos dá esperança. Isso nos consola e nos dá força. Satanás não está simplesmente livre para acabar com a vida das pessoas como ele quer. Sabia disso? Vou dizer mais, Satanás está fazendo o que Deus, o Todo-Poderoso, diz. E com certeza, Satanás não gostaria que você ouvisse o sermão dessa noite. Ele preferia que você fosse enganado e que você pensasse nele como um grande oponente independente e que tem poderes ilimitados. Pois ouça uma coisa que eu tenho para te dizer: Satanás não tem nenhum poder a não ser o poder que Deus lhe dá. Você entendeu? Satanás não tem nenhum poder a não ser o poder que Deus lhe dá. Satanás, ele preferiria que você não ouvisse e que fosse arrancado da Bíblia, 1 João capítulo 4, versículo 4. Ele não gosta desse versículo. Diz lá: aquele que está em você, repita comigo, aquele que está em você, repita comigo, aquele que está em você. Quem é que está em você? Pergunta para o mundo do lado: quem está em você? Quem está em você? Está em você o Espírito Santo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, qual habita em vós, não sois de vós mesmos? Aleluia. E vou repetir o versículo: aquele que está em você, o Espírito Santo, é maior do que aquele que está no mundo, o diabo. Entendeu bem? Aquele que está em você, que está sentado aí, é maior que aquele que está no mundo, que é Satanás. Ele queria que você não soubesse que Deus usa o diabo para promover a causa de Cristo na terra. Meus queridos, eu vou mostrar isso biblicamente hoje. E a pergunta que eu quero responder nessa noite é justamente essa. Talvez você esteja aí perguntando: como Deus usa Satanás para fazer a sua obra? Pois eu vou mostrar para você como Deus usa biblicamente Satanás para fazer a sua obra. Primeiro, ele usa Satanás para aperfeiçoar todos os seus filhos que são fiéis. Ele usa Satanás para aperfeiçoar todos os fiéis filhos de Deus. Todos temos a semente do pecado em nós. Foi plantada lá em Adão. Quando Adão caiu, todos nós caímos juntos. Paulo mesmo falava: o bem que quero não faço, mas o mal que não quero estou pronto a fazer. Nós temos o pecado dentro de nós. Quando olhamos para a Bíblia, nós encontramos várias pessoas que foram ajudadas por Deus através da ação do diabo. Pois é. Nós vamos começar olhando para a vida de uma pessoa que seu currículo impressiona. Uma audiência pessoal com Jesus, ele teve a caminho de Damasco. Participou
participantes das visões celestiais, esse homem. Além disso, era um apóstolo escolhido por Jesus, autor da Bíblia, curou muitos doentes, expulsou o demônio, viajou pelo mundo da época e escreveu talvez um dos maiores documentos da história. Poucos poderiam e podem se igualar a ele em termos de realizações. Talvez ele soubesse disso. Talvez tenha havido um momento em que Paulo começou a elogiar a ele mesmo. As revelações, as grandezas. Deus que amava Paulo e odiava o orgulho, protegeu Paulo contra o pecado e usou Satanás para isso. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Meus queridos, todas as vezes que nós saímos do trilho, Deus nos ama e Ele vai te colocar no trilho. Amém. E uma das maneiras para te colocar no trilho, Ele usa o próprio diabo para fazer isso. O próprio diabo é servo dele. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, ou seja, para que eu não ficasse orgulhoso, para que eu não ficasse prepotente, para que eu não ficasse pensando que alguma coisa vem de mim ou eu sou maior ou melhor que alguém, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Meu querido, preste atenção aqui nesse texto. Não nos é dito aqui a natureza do espinho, mas nos é dito qual o propósito dele. Qual o propósito desse espinho na vida de Paulo? Tornar Paulo humilde. Fazer com que Paulo permanecesse humilde, quebrantado e dependente. Esse é o propósito do espinho. Agora, quando você continua lendo o versículo, você também vê que aqui é revelado a origem. De onde vem esse espinho? É mensageiro de quem? Satanás. Querido. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Deus usa Satanás para cumprir os seus propósitos. Sabemos também que o mensageiro estava sob o controle de Deus. Veja o versículo 8 e 9 do mesmo capítulo 12, de 2 Coríntios. Veja o que diz aí, ó. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ou seja, Deus podia afastar. Estava sob o controle de Deus. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando você está fraco, é aí que você está forte. Deus disse para Paulo: Paulo, você precisa ficar com esse espinho na carne, porque esse espinho na carne vai fazer você lembrar de que você não é melhor nem pior do que ninguém. Você simplesmente é um homem que eu levantei para fazer a minha vontade, e se você tem e é alguma coisa, foi porque eu tenho. Sou eu que te uso a tua boca, sou eu que uso você, e todos os dons e talentos e capacidades que você tem, eu que tenho. Eu vou te pôr um espinho na carne para você lembrar disso, que você está começando a se sentir. Meus queridos, Satanás foi simplesmente ferramenta nas mãos de Deus para fortalecer o seu cérebro Paulo. Deus permitiu. Vai lá, Satanás. Toca. Para que Paulo, quebrantado, pudesse entender os propósitos de Deus. Mas não foi só Paulo. Um outro exemplo clássico que vocês conhecem muito bem, quem é? Jó. 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 Eu acho que não existe um exemplo mais forte na Bíblia do que a vida de Jó. Meus queridos, o diabo ousa questionar a estabilidade da fé de Jó. O diabo fala: ele te serve, ele era o homem mais íntegro e mais reto do Oriente que se deixa. Aí Deus fala, o diabo fala para Deus: você é o mais íntegro e mais reto do Oriente, mas também tu vê o que ele tem. Toca nos bens dele, tira dele os bens, tira dele os filhos, e você vai ver o que vai acontecer. Ele vai te negar. O diabo pôs à prova a fé do servo de Deus Jó. O diabo ousou a questionar a estabilidade da fé dele, e Deus lhe dá permissão para isso. E de Jó capítulo 1 versículo 12, e diz aí: SEMI, investida em vidas como prioridade.